Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários. Você também pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então você pode mandar a sua pergunta pro Papo Furado. O link tá aqui na descrição, QR Code na tela. Ao longo da história, é possível notar que grande parte dos bruxos possuem um senso comum de superioridade diante de outros seres. E até mesmo aqueles que repudiam a ideologia de pureza de sangue não estão livres de serem preconceituosos e terem pensamentos retrógrados em relação a espécies mágicas que não sejam humanas. A realidade é que não é incomum bruxos e bruxas simplesmente exterminarem criaturas e seres. Isso era, inclusive, lei em países como os Estados Unidos. Essa era, segundo o governo bruxo norte-americano, a melhor forma de impedir a exposição da comunidade mágica. Uma lei que só foi mudada depois dos esforços e colaboração do magizoologista Newt Scamander. Inclusive, a necessidade de Newt escrever o seu livro Animais Fantásticos de Onde Habitam veio justamente da tentativa de conscientizar a comunidade bruxa sobre criaturas e seres mágicos e a sua importância. Claro que o lançamento do livro foi uma grande parte e serviu sim para conscientizar muita gente, mas em alguns casos o problema está tão enraizado que a própria pessoa não acredita que é parte do problema. E quando não há conversa, não há respeito, não há acordos e, portanto, não há paz. Ao longo dos anos, muitos seres se revoltaram contra os bruxos e a sua forma de se julgarem superiores e detentores únicos da magia. Há séculos, bruxos definem aqueles que não são humanos como animais. E é claro que isso gera revolta em criaturas que são iguais ou superiores intelectualmente do que seres humanos, como também são detentoras do seu próprio tipo de magia e possuem suas próprias culturas. Seriam os centauros animais, já que são visualmente parte cavalo e parte homem? Eles preferem habitar lugares isolados, se recusam a usar roupas, não gostam do mínimo contato com humanos, sejam eles bruxos ou trouxas. E um lobisomem? Um lobisomem é um ser humano na maior parte do tempo, mas durante a lua cheia se torna uma fera sanguinária incontrolável. É um animal também? Os trasgos são animais? Eles têm aparência humanoide, são grandes e possuem uma força absurda, mas carecem de inteligência e raciocínio. O fato é que as primeiras tentativas para tentar definir qual criatura era um animal foram extremamente primitivas. No século XIV, Burdock Mundon, que era chefe do Conselho dos Bruxos, o órgão que precedeu o Ministério da Magia, decretou que todo membro da comunidade mágica que caminhasse sobre duas pernas, a partir daquele momento, faria jus à condição de ser e, portanto, teria voz ativa no governo para discutir leis, direitos, deveres, e o restante permaneceria na categoria de animal. É claro que isso gerou uma confusão muito grande, e os duendes que enxergavam a problemática disso tudo fizeram questão de provar que Burdock Mundon estava errado. Então os duendes convidaram o maior número possível de criaturas que andavam sobre duas pernas para comparecer na primeira reunião do conselho depois do decreto. Esse encontro foi marcado como uma grande confusão, porque no salão havia nada menos do que 12 trasgos quebrando tudo, um monte de diabretes e fadinhas rasgando folhas e documentos, um bando de oraquis oralás desaparatando e aparatando pra tudo que é lado, agoureiros cantando, deixando todo mundo maluco, e fiuns também cantando sem parar, enlouquecendo todo mundo que estava presente. Assim, os duendes mostraram como foi um erro deixar os centauros e os sereianos classificados como animais, que são seres intelectualmente equiparados aos bruxos. Andar sobre duas pernas não era garantia de inteligência e capacidade de compreender as leis bruxas. Revoltado e frustrado, Burdock Mundon negou toda a tentativa posterior de integrar membros não bruxos no conselho, até que a sucessora de Burdock Mundon, Elfrida Clegg, tentou redefinir o que eram animais e seres e criar laços fortes com outras criaturas mágicas. Então ela definiu que aqueles que compreendiam e eram capazes de falar a língua humana eram, portanto, considerados seres.
o restante animais. Então todos aqueles que conseguiam falar inteligivelmente aos membros do conselho foram convidados para uma nova reunião. Mas novamente, vários problemas aconteceram. Os duendes ensinaram os trasgos a falar meia dúzia de frases e, portanto, os trasgos compareceram novamente, e novamente eles destruíram o salão. Os duendes também levaram furanzões, que são criaturas mágicas muito parecidas com um furão, só que muito maior, muito mais agressivo, e que são capazes de proferir xingamentos na língua humana. Inúmeros fantasmas também compareceram, já que na definição anterior eles não se enquadravam, porque eles não andam e sim deslizam. E os centauros, que anteriormente haviam sido classificados como animais, agora poderiam comparecer, mas em protesto não compareceram porque os sereianos não eram capazes de falar outra língua senão a sua própria língua, o sereiaco. Como é possível notar, os duendes sempre estiveram envolvidos em assuntos como esses e faziam o que estava à altura politicamente para enfrentar os bruxos. A realidade é que essa rivalidade entre duendes e bruxos remonta séculos, muito pelo fato dos duendes não aceitarem essa superioridade declarada dos bruxos. Se outros seres possuíam suas culturas, sua inteligência, sua magia, suas peculiaridades, porque os bruxos que comandavam tudo. É claro que ao longo dos anos aconteceram diversas tentativas dos dois lados de manter o diálogo, de resolver as coisas de forma pacífica, mas nem sempre as coisas aconteciam dessa forma. No século XV, Yardley Platt ficou muito conhecido por ser um serial killer de duendes. Ele foi responsável pela morte de muitos desses seres, o que causou ainda mais ódio da parte dos duendes. Ao longo da história, existiram várias revoltas, várias rebeliões de duendes. Além das estratégias políticas, muito sangue foi derramado. No ano de 1612, o estopim de uma onda de rebeliões foi a falta de representantes duendes na Suprema Corte dos Bruxos. A Suprema Corte dos Bruxos já existia no Conselho dos Bruxos, antes mesmo de existir o Ministério da Magia. A Suprema Corte dos Bruxos é como se fosse o Parlamento Bruxo britânico, e nunca antes um ser, a não ser bruxo, ocupou um cargo no Conselho. Parece até estranho, né? Nossa, por que os duendes queriam fazer parte do Conselho dos Bruxos? Por que eles não tinham um Conselho dos Duendes? Porque na verdade o Conselho dos Bruxos, que era ali o parlamento, né? Ele simplesmente definia coisas para tudo, para todos os seres, não só para os bruxos. Então essa era a grande treta. Essa revolta de 1612 transformou a vila de Hogsmeade em um palco de batalhas sangrentas. De um lado, duendes cansados do preconceito e discriminação dos bruxos e por não poderem ocupar lugares que tinham capacidade, e do outro, bruxos que enxergavam os duendes como inimigos e inferiores. A pousada Três Vassouras foi inclusive tomada por duendes e usada como quartel-general nessa revolução. 19 anos depois dessa rebelião, lá em 1631, o Conselho dos Bruxos aprovou o Código de Uso de Varinhas, e a cláusula 3 dizia o seguinte: nenhuma criatura não humana tem permissão para portar ou usar uma varinha, o que significava que qualquer ser que não fosse um bruxo não podia ter varinha, mesmo tendo capacidade de ter. Eles eram proibidos de possuir varinha. Isso fez até com que os duendes chamassem os bruxos de os porta-varinhas, porque eles usavam varinhas. Provavelmente essa cláusula 3 foi uma consequência da revolta de 1612. Claro que houve outros pequenos conflitos ao longo da história, além dessas rebeliões. Urg, o Impuro, foi um dos principais líderes dos duendes em rebeliões. Ele odiava bruxos, porque em uma ocasião, um grupo de jovens bruxos amarrou ele e mergulhou ele em público num lago. Urg foi retratado nas figurinhas dos sapos de chocolate por ser um importante líder nessas revoltas. No ano de 1752 aconteceu uma nova revolta dos duendes, o que custou o cargo de 2 ministros da magia por não terem lidado bem com a situação. Albert Butt renunciou ao cargo e o seu substituto, Basil Fleck, ficou somente 2 meses ocupando o cargo de ministro. E nessa ocasião, os duendes se aliaram aos lobisomens, também seres marginalizados que sofriam com leis preconceituosas absurdas por parte dos bruxos. Então, Hephaestus Gore assumiu o cargo de ministro da magia e a sua campanha de extrema violência e táticas brutais acabou pondo um fim nessa rebelião e muitos duendes foram mortos. Nesse ano, um conjunto de acordos entre duendes e bruxos foi assinado visando manter a paz entre os seres mágicos. Aí foi só em 1811 que Grogan Stump, como ministro da magia, reformulou a definição do que era um ser e do que eram
animais. Declarou ele que um ser era todo aquele capaz de compreender e, portanto, seguir as leis da comunidade mágica, para compartilhar a responsabilidade na preparação de tais leis. Então foram realizadas diversas entrevistas com criaturas para que elas fossem classificadas. Os trasgos foram entrevistados e classificados como animais, já que eles não tinham a capacidade e inteligência de compreender e muito menos escrever leis. Outras criaturas bípedes, como gnomos, fadinhas mordentes e diabretes, também foram classificados como animais. Já os centauros, que foram classificados como seres, protestaram e exigiram ser classificados como animais, porque eles não queriam dividir a mesma nomenclatura com megeras e vampiros, que foram classificados como seres, mas eram extremamente violentos. Vampiros para acabar com sua sede de sangue atacando seres humanos e outras criaturas, e as megeras, que são conhecidas por sua fome voraz de crianças, que devoravam crianças. Então, como protesto, os centauros se declararam independentes do governo bruxo e cuidam dos seus próprios negócios. Um ano depois, os sereianos fizeram a mesma coisa. Na década de 1880 até 1891, um duende chamado Ranrock liderou um grupo de rebeldes, iniciando também uma rebelião contra os bruxos, na esperança de que os duendes tomassem o poder e, portanto, passassem a dominar o mundo mágico. Mesmo sendo extremamente radical, Ranrock se aliava a bruxos das trevas para alcançar os seus objetivos. E o ódio do Ranrock por bruxos vinha de sua juventude também, quando ele encontrou um acampamento ilegal de criação de dragões e ficou por dias ali escondido observando, e ele viu a oportunidade de se aproximar quando a varinha do bruxo, que era dono desse acampamento, caiu. Ele pegou a varinha, foi entregar e o bruxo achou extremamente ofensivo um duende estar segurando sua varinha e o torturou quase até a morte. Por isso ele ficou extremamente odioso aos humanos. Só que o Ranrock, ele era tão radical que as ideias dele, as ideologias dele ultrapassavam qualquer senso, porque ele matou o próprio irmão, que era um duende, por considerá-lo traidor, já que ele não era adepto a essas práticas radicais dele. O Ranrock não cumpria a lei de não usar uma varinha, ele usava varinha, ele tinha uma varinha, mas sua rebelião não deu certo e ele acabou sendo derrotado. No século XIX, Oswald Beamish foi o bruxo que lutou pelos direitos dos duendes. Ele foi pioneiro nisso, porque era algo inédito, já que somente os duendes lutavam pelo seu próprio povo. As rebeliões dos duendes não foram ocasionadas por um só motivo, foram junções de fatores e questões muito políticas de suas épocas. Várias coisas serviam como estopim de rebeliões. Os bruxos já tentaram escravizar duendes, assim como eles fazem com elfos domésticos. Eles privaram os duendes do direito de usar varinha, tentaram inúmeras vezes tirar o Gringotts do controle dos duendes, não abriam espaço para os duendes na Suprema Corte, e também os duendes foram vítimas de assassinos em série, como Yardley Platt. Essa rivalidade entre duendes e bruxos se estendeu ao longo dos anos. Na época da Guerra Bruxa Global, ali nos anos 20, onde Gellert Grindelwald ascendia ao poder tocando o terror, os duendes também eram marginalizados. Na comunidade bruxa norte-americana, todo ser mágico era completamente segregado dos trouxas, os duendes tinham subempregos. Não à toa a gente conheceu um duende gangster, o Gnarlak, que fazia contrabando de criaturas, administrava um bar cheio de atividades ilegais e servia como informante de uma acusa também. O Gnarlak ignorava a restrição do uso de varinha por não bruxos, a ponto de ter não somente uma, mas duas varinhas. Ele usava um coldre com duas varinhas. Muitos anos depois, durante a Primeira Guerra Bruxa, os duendes foram tão vítimas do terror de Voldemort e dos Comensais da Morte quanto os bruxos. Mesmo assim, eles não declararam apoio a nenhum dos lados na guerra, porque era uma guerra de bruxos. E é compreensível que eles não tomassem lado, porque eles eram massacrados pelos bruxos durante séculos, marginalizados durante séculos. Eles iam tomar partido pra quê? Com o passar dos anos, algumas coisas mudaram. Os duendes ganharam um pouco mais de espaço, mas ainda assim eram poucos duendes representantes no Ministério da Magia. Durante a Segunda Guerra Bruxa, os duendes novamente se mantiveram neutros, mas alguns foram mortos por Comensais da Morte, uma família inteira de duendes pelo menos foi assassinada, e alguns duendes foram perseguidos quando se opuseram ao controle dos bruxos em Gringotts, porque os bruxos passaram a infiltrar ali o Gringotts e cuidar de coisas em Gringotts, e então alguns duendes renunciaram, como o Grampo. Ele acabou se tornando um foragido porque ele foi um dos que renunciou a esse controle ali no Banco de Gringotts. Em um confronto
ponto, fugindo de sequestradores, o duende que estava fugindo com o Grampo foi morto. E o Grampo foi sequestrado e também foi torturado lá na mansão dos Malfoy. Por sorte, ele foi resgatado junto com o Harry Potter por Dobby, e nesse acontecimento fica muito claro como o clima de desconfiança entre duendes e bruxos era muito longo. Os duendes tinham uma visão completamente diferente de mundo. De acordo com a cultura deles, o que é fabricado pelos duendes pertence aos duendes, mesmo se foi comprado por um bruxo. Um bruxo comprou aquilo, mas quando um bruxo morre, para os duendes, esse objeto teria que retornar ao duende que fez, e não passar para um outro bruxo que não pagou esse objeto, mesmo dado em forma de herança. É uma cultura diferente? É uma cultura diferente, de fato. Eu acho que não, se eu comprei esse microfone, ele é meu, eu paguei por ele. Então, quando eu morrer, ele vai ficar aqui na minha casa, talvez minha filha fique com ele, talvez, sei lá, alguém venda, mas ele é meu, ele não tem que ir de volta para a fábrica, porque eu já paguei. Mas os duendes não têm essa percepção, a cultura deles é diferente. E então isso gerou um grande desgaste, além de todos os outros fatores, na relação entre bruxos e duendes. Houve excesso dos dois lados, obviamente, existiam duendes mais radicais, cansados e vindos de uma exploração, enquanto existiam bruxos que, sim, consideravam duendes inferiores. Tanto que o próprio Dumbledore fala que a fonte dos Irmãos Mágicos que tem no Ministério da Magia retrata uma mentira, que os bruxos ainda iam pagar pela forma que eles tratavam os seres que eles consideravam inferiores. E ele usa de exemplo o que aconteceu com o Sirius, que o Sirius tratava o monstro com ódio e o monstro traiu o Sirius, né? O monstro ajudou o Sirius a ser morto, de certa forma. Então o Dumbledore fala isso, que a forma como os bruxos agem com várias criaturas que eles consideram inferiores, um dia vai ser pesado pra eles. Por essa razão dessa cultura de posse dos duendes, que o Grampo não aceita dinheiro quando o Harry pede ajuda pra ele. Ele fala, não quero dinheiro, eu tenho dinheiro. Você entendeu? E ele fica muito ofendido quando o Ron fala, você pode pegar o que você quiser do cofre. Ele fala, eu não sou ladrão, eu não quero o que não me pertence. Eu quero a espada, porque a espada foi de Godric Gryffindor. Então Godric Gryffindor estava morto há anos, ele tinha vivido há mais de 1000 anos, então a espada deveria ter voltado pros duendes. Então por isso que ele quer ela como pagamento. É uma coisa cultural, ele quer uma coisa cultural dele, do povo dele. Ele não quer riqueza, ele não quer nada desse tipo, entende? E é claro, pela falta de confiança mútua ali, o Grampo acaba traindo, né? Ajuda o Harry a entrar, mas pega a espada e depois sai, porque ele achava que o Harry não ia cumprir com a palavra dele. Muitos duendes também alegam que os bruxos se sentem no direito de possuir todos os segredos e conhecimentos da magia que não deixam outras criaturas terem o conhecimento próprio deles, proibindo os duendes de usar varinha, por exemplo, que seria algo que facilitaria eles na realização de magias, eles podiam se conhecer melhor com isso. Então é uma guerra muito ideológica também. Então o fato é que sim, existem excessos dos dois lados, e os bruxos em Harry Potter é muito legal. O que eu gosto muito nos livros de Harry Potter é que mostra que os bruxos, mesmo aqueles que lutam contra a ideologia de pureza de sangue, eles cometem falhas e eles têm preconceitos enraizados. O Ron é uma prova muito grande disso. O Ron, ele fala assim, não, os elfos domésticos, eles gostam de ser escravizados, e é isso aí, tá ligado? Tipo, pra eles tá bom, pra mim também tá bom, não me afeta, sacou? E aí a Hermione luta contra isso, né? A Hermione faz lá o fundo de apoio e libertação dos elfos, e depois o Ron acaba entendendo ali. A própria Senhora Weasley, a gente olha a Senhora Weasley, ela não é uma bruxa que a gente fala, não é uma pessoa ruim, mas ela é doida pra ter um elfo doméstico. Tipo assim, o Ron fala, né? Ah, mamãe sempre quis ter um elfo doméstico. Um elfo doméstico era uma criatura escravizada, sabe? Então é uma coisa assim, até os bruxos que estão do lado correto, lutando contra o Voldemort, contra as forças das trevas, eles têm os preconceitos deles, enraizados ao longo de muitos e muitos anos de história. E eu gosto muito que Harry Potter apresenta isso. Harry Potter não tá mostrando quem tá certo, quem tá errado. Não é que o duende tá certo, que o bruxo tá errado. Não é isso. Não é isso. A não ser ali, claro, né, tem a dualidade muito de bem e mal, né, do Voldemort ali e tal, do Harry. Claro que o livro tá mostrando isso, né, a história mostra isso, que o Voldemort tá errado. O lado do Harry não tá errado. Mas ainda assim, mostra como as coisas têm camadas, sabe? Como as coisas acontecem de uma forma que ninguém é perfeito. O próprio Harry tem ali os seus preconceitos, o Ron tem seus preconceitos, os bruxos em si. Pô, o Ron, quando descobre que o Lupin é lobisomem, ele fala, fique longe de mim, lobisomem. Ele fala desse jeito, fique longe de mim, não encoste em mim, lobisomem. O Lupin nem tava transformado, como se o Lupin fosse passar uma doença pra ele, sabe? Então assim, esses preconceitos, tudo isso que tem em Harry Potter, faz a gente pensar, sabe? Faz a gente pensar, faz a gente analisar. Pô, olha esse caso de como os bruxos classificavam criaturas que eles consideram, pô, a Umbridge é um exemplo. Ela ofende os centauros falando que eles eram criaturas de inteligência quase humana. Inteligência quase humana.
é inferior, mas os centauros têm a inteligência equivalente ou até superior aos humanos, porque eles têm o próprio tipo de magia, o próprio tipo de cultura, sacou? Mas só porque eles aparentam ser animais, eles são tratados dessa forma. Então no mundo bruxo é tudo muito parecido com as coisas no nosso mundo. Tem muita coisa, muita guerra ideológica, muita coisa, diferença de cultura. E se você não tinha parado pra pensar nesse lado da história, eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.